Pá, Mas em relação àquilo que estavas a falar dos funcionários públicos, é ridículo em Portugal a forma como se tratam as pessoas de primeira e de segunda, não é? Porque é no casta. estudo o FMI, quando esteve cá em Portugal na intervenção da Troika, foi descobrir as entranhas. Se tu fosses ler esse relatório, ficavas agoniado, coisas do género. Na função pública em Portugal ganham mais do que em quase todos os países da Europa e comparativamente ao ensino, à literacia que têm e às capacidades técnicas que As têm, habilitações, sim. as habilitações. Portanto, têm direitos ridículos, que também por acaso tenho um artigo sobre isso, direitos ridículos como direito a barbeiro, as pessoas da Carris, têm subsídios, subsídio de solidão, subsídio de tudo e mais alguma coisa, têm Eu fiz, 300 e tal subsídios. eu fiz um vídeo sobre os subsídios, ou alguns deles, sim, sim, sim. É hilariante. Isto, se não fosse um país real, era uma comédia. Isto Mas era o uma único, o comédia. único país chega a este ponto ridículo de comédia é a Grécia, que a Grécia, por exemplo, tinha, na altura em que também foi intervencionada pela Troika, tinha, por 2010. exemplo, 20 funcionários a tratar de um canteiro, do Sim, tamanho sim, 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 de um sim. vaso. Eu li. Os filhos dos políticos tinham direito a salário sem fazer nada, só salário, só porque são filhos de político até aos 25 anos, tinham direito a salário. Portanto, Portugal e depois as pessoas admiram-se porque é que Portugal, a Grécia são os países mais corruptos da Europa, não é? É esta rebaldaria, eles distribuem regalias por eles próprios e pelos banqueiros. O resto do povo são escravos que funcionam para sustentar isto tudo. Mas Não, é pronto, metade do povo é que sustenta isto tudo, porque eles continuam a os que achar que a trabalham. esquerda é que É, são os amigos dos pobres e pronto, é, temos que concordar que a realidade é isso que mostra. sim, claramente. Sem ironia nenhuma. Sem ironia nenhuma. Claramente é isso que mostra. Os números são sempre positivos Aliás, basta no ver que socialismo e comunismo. todos os banqueiros e todos os Zeinalbavas e Mexias estão todos pobres e só os portugueses é que estão ricos. Então, o Ricardo Salgado, e pronto, eu não tenho a confirmação disto a 100%, mas foi noticiado na altura em que aquilo explodiu, não é? Portanto, o BES colapsou. O Ricardo Salgado, devido àqueles esquemas todos que eles têm, não é? De passar todas as propriedades, todos os ativos, todo o dinheiro para a mulher, para os filhos, etc. Ele chegou a um ponto em que estava elegível para receber o RSI. A sério, isso foi noticiado. Então, mas tu sabes que o Dias Loureiros e uma data deles pediram subsídio a advogados do Estado porque não tinham dinheiro para advogados. Pois, exato, exatamente. Então, mas o contribuinte português é que tem que Então, pagar mas isso. Então, mas agora, foi para isso que o Ivo Rosa entrou na cena do caso Marquês. Ele pois, foi esse grande juiz. precisamente para libertar todos os bens dos envolvidos, para eles terem tempo de os acautelar e esconder em nome dos amigos, porque neste momento eles agora vão ser condenados a uma multa e que todos vão alegar que não têm posses nem bens e, portanto, o processo do Marquês acaba assim. Então, mas tu estás a colocar em causa a idoneidade do Ivo Rosa. Não pode ser. Então, um juiz com um histórico tão excelente como libertação de terroristas, impedimento de investigações do Ministério Público, enfim, Não. uma catrefada de decisões fabulosas que depois foram revertidas, tu estás a colocar em... Não podes colocar. O pior não é o terrorista, porque o terrorista não tem nada a ver com o PS, não é? Acho eu, se calhar já começa a ter. Eles não fazem Mas nada para impedir que eles entrem cá. o pior foi que ele libertou também os bens do Mexia, do Vara, toda esta gentalha que desfalca o país aos milhares de Não, milhões não, não. Pessoas de e de bem. Pessoas forma, de bem. todos eles foram tocados pela magia do Ivo Rosa, não sei se sabes, também Claro, o claro. caso da corrupção da TAP em Angola, também chegou lá e libertou toda a gente, portanto, isto aí é que é preocupante, os terroristas ainda são o nosso mal menor. Eu Porque diria que são todos. Eu o diria que são todos. terrorismo, o terrorismo político do PS acho que é o maior mal do país. Sim, mas esse terrorismo também faz com que não seja impedida a entrada dos outros terroristas. É Mas tudo o eles não PS. gostam, eles vão-se logo embora, eles não gostam aqui do ambiente porque é tudo muito calmo e tudo muito burrinho.
Eu acho que é mais porque Portugal é um zero em termos de política no contexto mundial e eles não têm nada a ganhar com isso. Mas eles usam Portugal como ponto de entrada. O Portugal é um ponto de entrada para terroristas e traficantes de droga. Aqui de Marrocos, por exemplo, vêm muitos. Eles traficam AX e já não me lembro se é cocaína ou heroína. Mas eles entram aqui sem problemas porque sabem que as autoridades portuguesas são uma anedota. Uma completa anedota. E sabem que os governos portugueses ainda são mais anedota. Eles querem lá saber de... Aliás, não é? A gente ouve falar nos Estados Unidos naquela história do... tirar os fundos à polícia e tudo mais. O PS faz isso há décadas. Só que eles não avisam que o vão fazer. Eles têm-no feito todos os anos, constantemente, e estão a reduzir os fundos atribuídos à polícia, ao Ministério Público também. A Polícia Judiciária constantemente tem os fundos reduzidos, porque são esses que fazem as investigações que muitas vezes afetam os políticos, e isso não pode ser. Todos os anos, de resto, há menos fundos para as investigações da Polícia Judiciária e das polícias em geral. Portanto, os terroristas e criminosos, eles entram cá sem problemas. Isso é outra das formas do PS controlar a justiça, é sufocá-la através de falta de investimento e de meios. Eles estão totalmente atrofiados e atrasados no tempo, de propósito, que é para não terem formas de trabalhar e, portanto, a corrupção poder circular em harmonia pelo país fora. Pois. Exatamente. E cá estamos nós a discutir o tal contexto da República Constitucional que Portugal supostamente é, mas que na verdade não é nada porque não temos justiça, porque não está separada do poder político. O governo é constituído geralmente por partidos, aliás, geralmente sempre, desde 74, eu não conheço nenhum que não tenha sido, sempre partidos corruptos, sempre gente mais interessada nos seus interesses e dos interesses partidários do que em realmente governar o país. E, portanto, não somos uma república constitucional. Isto é um engodo, isto é uma fantasia, é um fazer parecer. No fundo, Portugal é um país do faz de conta. Nós fazemos de conta que temos uma Constituição, mas não a cumprimos. Nós fazemos de conta que temos leis, mas também não as cumprimos, a não ser que dê jeito. Se der jeito, então a gente cumpre as leis. Se não der jeito, deixa lá estar isso. E, claro, desde que beneficie os que estão a controlar o regime, nomeadamente os socialistas. E, portanto, isto não é uma república constitucional. Isto é uma fantasia apenas. É uma fantasia. Mas basicamente quase tudo funciona na base da teoria, em que eles nos dizem que isto é uma democracia, isto é uma lei e por trás está totalmente o oposto. É só a fachada. Nós já não temos o suco da coisa, já só temos a fachada das coisas. Portanto, é como quando eles nos dizem, ainda agora o António Costa, quando o Iniciativa Liberal lhe perguntou sobre imensas coisas que eram precisas ser feitas e sobre o futuro do país a nível económico e projeções económicas e financeiras, ele só respondeu: só tenho 3 coisas para lhe dizer: transparência, honestidade e rapidez. Isto foi a resposta de um primeiro-ministro. É uma pergunta complexíssima. Portanto, nós vivemos numa palhaçada de fachada que satisfaz só as pessoas atrasadas mentais, não é? Porque só as pessoas atrasadas mentais é que ouvem uma pessoa responder isto e dizem: sim senhora, arrumou com ele, é mesmo bom este Costa. Grande estadista, grande estadista. É como quando acabam os debates em Portugal, quando acabam os debates, as pessoas vêm dizer: arrumou com ele, ganhou. Mas os debates é para arrumar e para ganhar, ainda não percebi o que é. Os debates são outro, é teatro, é puro teatro. Pois. É puro teatro e geralmente, portanto, o moderador, que também nunca é isento, raramente é isento, o moderador está lá para influenciar o caminho desse debate. Portanto, nunca temos realmente um debate das propostas, que raramente as pessoas as conhecem, porque são poucos os que vão sequer ler as propostas dos partidos, e depois são muito menos ainda, se é que são alguns. Eu faço isso, mas enfim, lá está, sou a minoria. Vão verificar se as propostas que disseram durante a campanha, ou que falaram durante a campanha, estão realmente a ser cumpridas depois. Que é uma raridade também. As únicas que são cumpridas são aquelas para as clientelas. Olha, outra coisa muito engraçada é o Tribunal de Contas, que passa a vida a dizer que houve ilegalidades e que houve despesismo e que houve exagero de gastos de dinheiro.
Mas depois não se faz nada, é outra coisa muito engraçada na justiça portuguesa e na lei portuguesa, não é? Mas isso foi porque os socialistas lhe tiraram poder. O Sócrates fez isso. O Sócrates fez uma lei, ou alterou a lei que rege o Tribunal de Contas, em 2007, salvo erro, Sim, mas para isto vai provar garantir. aquilo que tu estavas a dizer, não é? Que não Claro, vivemos numa. faz-se de conta. Faz-se de conta. Nós temos as instituições que supostamente deveriam ser usadas para melhorar a coisa, para controlar o governo, para Estão ao controlar. serviço da coisa. Não, elas existem e até podem fazer um bom trabalho, mas aquilo serve para nada. Cai num saco roto, em que não vai ser usado para nada. É exatamente Pois. como ter a Constituição, que diz lá, partidos políticos têm que ser independentes de sindicatos. E, no entanto, a CGTP e o Partido Comunista são unha e carne, é a mesma merda. Peço desculpa pelo termo,